Você já percebeu como, com o passar dos anos, as emoções não desaparecem, elas apenas mudam de forma. Antes era raiva explosiva, hoje talvez seja uma tristeza silenciosa. Antes era medo do fracasso, agora é o medo de não ser mais necessário. Com o tempo, os gritos viram silêncios, as urgências dão lugar às ausências, e o que mais desejamos não é vencer o mundo, mas encontrar paz dentro de nós. Muitas pessoas, ao chegarem aos 50, 60 ou até 70 anos, carregam um sentimento profundo de que estão ficando para trás. A rotina muda. Os filhos crescem, seguem suas vidas. O corpo já não responde como antes. Alguns amigos se foram, outros ficaram distantes. E aí surge a pergunta: e agora? O que ainda posso construir, sentir, ser? Parece que o mundo grita por velocidade, juventude e performance. E você, que já correu tanto, sente que agora precisa de algo que o mundo não ensina: tranquilidade. Mas e se eu te dissesse que ainda existe um caminho? Um caminho que não exige pressa, nem aparência, nem aplausos. Um caminho de sabedoria antiga, praticado por imperadores, soldados, filósofos e anônimos ao longo da história. Um caminho silencioso, mas transformador. Esse caminho se chama estoicismo. O estoicismo é mais do que uma filosofia. É um reencontro. Um reencontro com o que você tem de mais profundo. A sua consciência, a sua paz, o seu eixo interno. Ao contrário do que muitos pensam, ele não exige que você seja frio, mas que você saiba o que merece sua emoção. Não exige que você seja perfeito, mas que você aprenda a lidar com o imperfeito sem se perder. Neste vídeo, quero te convidar a uma jornada. Não é uma jornada para fora, mas para dentro. Vamos juntos explorar 10 hábitos estoicos que podem te tornar emocionalmente mais forte. Não com rigidez, mas com serenidade. Hábitos que podem te ajudar a parar de sofrer com o que não pode controlar, a deixar de se desgastar com críticas, a viver com mais leveza, principalmente, a reencontrar o valor de quem você é, sem depender de ninguém para isso. Cada um desses hábitos é como uma pequena luz, capaz de iluminar os cantos escuros da nossa mente e do nosso coração. E talvez, se você permitir, eles não apenas te inspirem, mas também te curem, aos poucos, no tempo certo, com a sabedoria que só quem já viveu muito pode compreender. Portanto, se você sente que chegou o momento de cuidar da sua mente com o mesmo carinho com que já cuidou de tantas outras pessoas, fique comigo até o final. Esta não será apenas uma lista de conselhos, será um convite à reconstrução silenciosa da sua paz interior. A transformação que você procura talvez não esteja em mudar o mundo, mas em mudar o olhar com que você vê a si mesmo. E essa mudança pode começar agora. A história de Lúcio, quando o silêncio se torna força. Lúcio sempre foi um homem de poucas palavras. Desde jovem, carregava nos olhos uma inquietação silenciosa, como se a vida lhe escapasse pelas pontas dos dedos, mesmo quando tudo parecia sob controle. Trabalhou durante 35 anos como funcionário público. Casou-se cedo, criou 2 filhos com dignidade, pagou suas contas em dia e raramente reclamava da sorte. Mas, aos 61 anos, com a aposentadoria batendo a porta e a esposa falecida há 2 invernos, algo dentro dele começou a se apagar lentamente. Não era depressão, tampouco uma tristeza clara. Era um tipo de desconexão do mundo, como se tudo tivesse continuado girando, mas ele tivesse ficado parado no tempo. Seus filhos, agora adultos, viviam ocupados demais para visitas frequentes. Os amigos de bar foram sumindo aos poucos. As conversas no telefone eram curtas. As manhãs eram silenciosas, e os fins de tarde duravam mais do que o esperado. Um dia, após um almoço em família, seu filho mais velho, apressado, nervoso, soltou uma frase que cortou como faca. Pai, você precisa parar de viver no passado. Não dá para ficar esperando que tudo seja como antes. Lúcio não respondeu. Apenas olhou para o prato, sentindo um nó na garganta que não sabia explicar. Não era raiva. Era uma mistura de dor e lucidez. A constatação de que, talvez,
ele realmente tivesse parado no tempo. Naquela noite, saiu para caminhar pelas ruas do bairro, como fazia quando era jovem. As calçadas pareciam mais estreitas, as casas mais frias, o céu mais longe. Sentia-se pequeno, invisível. Foi quando, quase por acaso, esbarrou em Caio, um antigo colega de juventude que não via há décadas. Caio estava diferente. Tinha rugas profundas no rosto, mas seus olhos brilhavam com uma paz rara. Vestia simples, caminhava devagar, e o reconheceu de imediato. Lúcio, é você? Há quanto tempo, meu amigo? Depois de um abraço longo e tímido, sentaram-se num banco da praça. O ar estava fresco, e o tempo parecia suspenso. Caio ofereceu um chá de ervas que carregava em uma garrafa térmica, e começaram a conversar. Ao ouvir o que Lúcio estava sentindo, Caio não interrompeu. Apenas escutou, com atenção sincera. Quando Lúcio terminou, Caio disse com calma: eu também já me senti assim, achando que já tinha acabado, que tudo o que importava já tinha ficado no passado. Mas descobri algo que mudou minha forma de ver a vida. Uma filosofia antiga, que não exige fé, nem juventude, nem força. Apenas consciência. Chama-se estoicismo. Lúcio franziu a testa. Nunca ouvirá aquela palavra. E isso serve para quê? Perguntou. Caio sorriu. Serve para te lembrar do que você ainda pode ser. E ali começou a mudança. Não repentina, não espetacular, mas firme. Caio começou a apresentar os princípios do estoicismo a Lúcio, de forma simples. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Lúcio ficou em silêncio por um momento. Percebeu que, ao longo da vida, reagiu a muitas coisas com raiva, frustração, medo, mas nunca havia questionado o que realmente estava sob seu controle. Caio continuou: o que os outros pensam, dizem ou fazem não está nas nossas mãos. Mas como reagimos, sim. Marco Aurélio, que foi imperador de Roma, escreveu que devemos viver como se cada dia fosse o último, com coragem, dignidade e gratidão. E Sêneca dizia que resistir à realidade é como lutar contra o rio. Quanto mais você resiste, mais você se afoga. Essas ideias começaram a tocar algo dentro de Lúcio. Ao voltar para casa naquela noite, ele não ligou a televisão. Sentou-se à varanda, escutou o vento, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que havia um caminho que ainda podia ser trilhado. Nos dias seguintes, voltou a se encontrar com Caio. Conversavam por horas. Lúcio começou a escrever em um caderno velho suas reflexões. A cada encontro, aprendia um novo hábito estoico, e aos poucos passou a notar mudanças sutis. Reagia menos, aceitava mais, ouvia mais a si mesmo do que aos noticiários barulhentos. A maior virada aconteceu semanas depois, quando seu filho mais novo foi injustamente acusado de um problema no trabalho. Lúcio sentiu o velho impulso de explodir, de defender com veemência. Mas parou. Respirou fundo. E se perguntou: o que um estoico faria agora? Ao invés de gritar, investigou. Ao invés de julgar, conversou. Ao invés de se desesperar, manteve a serenidade. E resolveu a situação com dignidade. Foi nesse dia que entendeu o que Caio tentava ensinar. Não posso controlar tudo, mas posso controlar como reajo. Minha paz não pode depender do que está fora, mas do que está dentro de mim. E, pela primeira vez em anos, sentiu-se inteiro. Lúcio não se tornou um homem novo. Tornou-se, enfim, quem ele sempre foi, mas sem o peso do que não dependia dele. E é essa história, simples, real, profunda, que vai nos guiar pelos deshábitos que, se você permitir, podem também te levar a reencontrar a sua força silenciosa. Hábito 1. Aceite o que não pode mudar. Uma das primeiras lições que Lúcio aprendeu com Caio foi, talvez, a mais difícil de todas, aceitar o que não pode ser mudado. Parece simples, Caio dizia, mas a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando controlar o incontrolável, e sofrendo por isso. Quando você é jovem,
Acredita que pode transformar tudo com esforço, que basta querer muito para conquistar o mundo. Mas, com o passar do tempo, a vida mostra seus próprios caminhos. E, inevitavelmente, chegam momentos que estão fora das suas mãos. A perda de alguém querido, um diagnóstico inesperado, uma decepção profunda, ou até mesmo as mudanças naturais do corpo, da mente e do tempo. Lúcio, como tantos outros, carregava dentro de si cicatrizes que insistia em manter abertas. A morte da esposa, por exemplo, ainda doía como uma ferida recente, mesmo depois de 2 anos. Não porque ele não tivesse vivido o luto, mas porque, no fundo, ainda resistia à ideia de que a vida podia continuar mesmo sem ela. Resistia à ausência, como se fosse possível lutar contra o vazio. Foi então que Caio, numa tarde de conversa, disse com voz serena: Lúcio, o sofrimento não vem da perda em si, mas do desejo de que ela não tivesse acontecido. E isso, infelizmente, não está mais no seu poder. Essas palavras bateram forte. Não foram cruéis, foram libertadoras. O estoicismo ensina que a verdadeira paz começa quando você para de lutar contra aquilo que já aconteceu. Sêneca comparava a vida a um rio. Quando você tenta nadar contra a correnteza, se cansa, se machuca, se afoga. Mas quando aprende a flutuar, a acompanhar o fluxo, encontra calma. Aceitar não é se conformar. Não é dizer está tudo bem quando claramente não está. Aceitar é olhar para a realidade com honestidade, reconhecer que há coisas que estão além do seu controle, e escolher não gastar sua energia resistindo ao que já é. Lúcio começou a aplicar isso em situações pequenas. Se o filho não respondia às mensagens com a frequência que ele gostaria, em vez de se magoar, respirava fundo e lembrava: eu não posso controlar o tempo dele, mas posso controlar minha reação. Se o corpo doía ao levantar pela manhã, ao invés de reclamar como fazia antes, pensava: isso faz parte. Mas o que ainda posso fazer com o corpo que tenho hoje? A transformação não foi imediata. Às vezes, ele ainda caía na armadilha da resistência. Mas, com o tempo, percebeu que quanto mais aceitava o que não podia mudar, mais energia sobrava para o que podia. O segredo estava numa pergunta simples, que Caio ensinara: isso está sob o meu controle? Se a resposta fosse sim, ele agia. Se fosse não, ele deixava ir. A aplicação prática dessa pergunta se tornou uma bússola. Quando o noticiário trazia más notícias, Lúcio respirava fundo e dizia: posso votar, posso ajudar quem está perto, mas não posso mudar o mundo inteiro. Quando sentia saudade da esposa, ao invés de lutar contra essa emoção, acolhia o sentimento com ternura. Sabia que a saudade era sinal de amor, e que amar, mesmo na ausência, também era um ato de aceitação. Com o tempo, algo curioso aconteceu. Lúcio se sentia mais leve. Não porque a vida se tornará mais fácil, mas porque ele parou de lutar batalhas que não podia vencer. E assim, a primeira semente do estoicismo floresceu em seu coração. Aceitar o que não posso mudar me permite focar no que realmente posso transformar. Essa é a primeira chave para se tornar emocionalmente forte. Não com dureza, mas com sabedoria. Hábito 2. Pratique a indiferença ao que não importa. Você já reparou como gastamos uma parte preciosa da vida nos importando com o que, no fundo, não faz diferença nenhuma? Comentários de estranhos, opiniões passageiras, olhares atravessados, notícias sensacionalistas, críticas que não constroem. Tudo isso ocupa espaço demais na mente de quem, muitas vezes, só queria viver em paz. Lúcio demorou a perceber isso. Por muito tempo, sentia-se afetado por coisas pequenas, uma palavra atravessada de um vizinho, a falta de resposta numa mensagem, ou até a forma como alguém o olhava na rua. Carregava dentro de si um radar emocional hipersensível, sempre atento ao que os outros pensavam ou diziam. Mas o problema não era o mundo lá fora, era a forma como ele permitia que esse mundo o invadisse. Caio, num de seus passeios pela praça, disse com firmeza suave: Lúcio, nem tudo que te atinge merece tua atenção.
Às vezes, o maior ato de sabedoria é escolher o que ignorar. O estoicismo chama isso de indiferença seletiva, a capacidade de olhar para as situações do dia a dia, com serenidade, decidir o que merece seu tempo, sua energia, seu envolvimento. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te perturba, não é a coisa em si que te machuca, mas o valor que você dá a ela. Lúcio começou a observar melhor seus pensamentos. Notou que grande parte da sua ansiedade vinha de dar importância demais a coisas efêmeras. Item notícias negativas que não mudavam sua realidade. Item discussões políticas que só geravam raiva. Item preocupações com o que os outros iriam pensar. Aos poucos, foi se perguntando: isso realmente importa? Isso vai fazer diferença na minha vida daqui a um ano? Vale a pena perder minha paz por causa disso? Essa prática simples mudou sua rotina. Quando alguém o criticava sem fundamento, ele não sentia mais necessidade de se justificar. Quando era provocado em uma rede social, simplesmente silenciava. Quando algo fugia do seu controle, sorria por dentro e deixava passar. Mas a indiferença estoica não é frieza, nem arrogância. Não se trata de desprezar o outro, mas de escolher onde colocar sua alma. É decidir, conscientemente, que sua energia vale mais do que certas brigas, certas respostas, certas dores. Lúcio começou a se dar conta de que havia gastado décadas tentando ser compreendido por todos, agradar a todos, responder a todos. E que, no fim, isso o afastava de si mesmo. Ao praticar a indiferença ao que não importa, ele reencontrou o espaço mental para o que realmente tinha valor. Um café com um amigo, uma leitura tranquila ao entardecer, uma conversa com o filho sem pressa. Com o tempo, percebeu que não era sobre fechar-se para o mundo, mas sim abrir-se para o que é essencial. Como dizia Epicteto, preocupe-se com o que está sob seu controle. O resto, deixe ir. E foi assim que Lúcio passou a escolher suas batalhas com mais sabedoria. Aquelas que elevam, aquelas que ensinam, aquelas que tocam sua essência. Todo o resto, ele aprendeu a deixar passar, como folhas secas levadas pelo vento. Porque, no fim, a verdadeira força emocional não está em reagir a tudo, mas em saber o que simplesmente merece o seu silêncio. Hábito 3. Aceite a realidade sem reclamações. Reclamar parece, muitas vezes, um hábito inofensivo. Uma forma de desabafar, de mostrar que algo nos incomoda, de partilhar uma indignação. Mas quando a queixa se transforma em linguagem constante, ela deixa de ser alívio e passa a ser prisão. Lúcio foi, durante muitos anos, um homem que se queixava com frequência, ainda que de forma discreta. Reclamava do trânsito, do preço das coisas, da política, da saúde, da memória que já não era a mesma, do comportamento dos filhos, do jeito que o mundo andava rápido demais e sem sentido. Nada disso era gritante, mas era constante. E essa constância foi, aos poucos, envenenando seus dias. Foi numa tarde chuvosa, quando uma reunião da família foi cancelada em cima da hora, que Lúcio desabafou com Caio. Mais uma vez fiquei esperando, me preparando, e nada. Parece que ninguém mais se importa. Caio ouviu com atenção, deixou o silêncio assentar, e então disse: reclamar não muda o que aconteceu, Lúcio. Só faz com que você sofra duas vezes, pelo fato em si, e pelo apego ao que você esperava que fosse. Essa frase tocou fundo. Não era a primeira vez que ele se sentia assim. Na verdade, a maioria das suas queixas vinha de uma realidade frustrada por uma expectativa não atendida. E o estoicismo tinha algo muito claro a dizer sobre isso. A dor é inevitável. O sofrimento, opcional. Porque sofrer pela realidade é prolongar o impacto de algo que já passou, e que, portanto, não pode mais ser mudado. Sêneca escreveu: reclamar é como ser arrastado por um rio enquanto tenta nadar contra a corrente. O sábio, em vez disso, se adapta ao fluxo das águas. Lúcio começou, então, a observar suas reclamações. Descobriu que muitas vezes reclamava automaticamente, sem refletir.
Era como se o hábito falasse por ele. Mas ao trazer consciência para esse padrão, passou a se perguntar: isso é realmente tão grave? Reclamar disso muda alguma coisa? Estou agindo ou apenas me queixando? E assim, pouco a pouco, transformou cada queixa em uma oportunidade de ação ou aceitação. Se o corpo doía, ao invés de reclamar, alongava-se. Se o plano do dia era frustrado, encontrava outra forma de aproveitar o tempo. Se algo deu errado, ao invés de lamentar, procurava o que podia aprender. Essa mudança de atitude gerou uma leveza inesperada. Os dias começaram a parecer mais simples. Não porque os problemas tivessem sumido, mas porque ele parou de ampliar cada obstáculo com o eco das queixas. Reclamar, percebeu Lúcio, é como carregar pedras no bolso, pequenas, mas que, com o tempo, pesam mais do que se imagina. Ao esvaziar esses bolsos, um comentário de cada vez, uma expectativa frustrada por dia, ele reencontrou o espaço para respirar melhor. Aceitar a realidade não é se conformar com tudo, mas sim aceitar que há coisas que não precisam da sua resistência, apenas da sua resposta consciente. E essa resposta, quase sempre, começa pelo silêncio diante daquilo que não merece um lamento. Com o tempo, Lúcio aprendeu que parar de reclamar é mais do que um gesto de autocontrole, é um ato de liberdade interior. A realidade pode não ser como você gostaria, mas é o que é. E a sua paz começa exatamente quando você para de lutar contra isso. Hábito 4. Domine suas emoções com leveza. Controlar as emoções não é apagar o que se sente. É aprender a responder com sabedoria, em vez de reagir com impulso. Lúcio sempre foi um homem emotivo, embora disfarçasse bem. Guardava por dentro o que o incomodava, mas vez ou outra a raiva escapava num tom mais alto. Uma mágoa se transformava em silêncio prolongado. Uma frustração virava cansaço. Não era um homem explosivo, mas era alguém que sofria calado, porque não sabia lidar com o que sentia. Certa vez, ao lembrar de uma briga com o filho mais novo, confidenciou a Caio: não sei por que me exaltei. Eu só queria que ele me escutasse, mas acabei afastando-o ainda mais. Caio, como de costume, respondeu com calma: a emoção é natural, mas o que você faz com ela é a escolha. E a sabedoria está exatamente aí, em fazer da emoção uma aliada, não um inimigo. Os estoicos nunca negaram as emoções. Eles apenas aprenderam a não serem dominados por elas. Epicteto dizia: se alguém te provoca, lembra-te, quem se irrita primeiro, perde o controle. A partir desse ensinamento, Lúcio começou a praticar uma simples técnica: a pausa. Quando algo o incomodava, uma palavra mal interpretada, uma crítica inesperada, um gesto ríspido, ele parava, respirava fundo e se perguntava: essa emoção está me ajudando ou está me prejudicando? Essa pausa, por menor que fosse, abria um espaço entre o sentir e o agir. E nesse espaço, Lúcio encontrou a liberdade de escolher a melhor resposta. Por exemplo, quando uma vizinha lhe fez um comentário irônico sobre sua solidão, algo que antes o deixaria constrangido por dias, ele apenas sorriu, agradeceu e seguiu. Não porque não sentiu nada, mas porque não deu às palavras dela o poder de comandar seu estado de espírito. Dominar as emoções não é reprimi-las, mas transformá-las. A raiva pode virar firmeza. A tristeza, introspecção. A frustração, motivação. O medo, cautela. Tudo depende de como você decide canalizar aquilo que sente. Os estoicos também praticavam a perspectiva do tempo como forma de autocontrole emocional. Lúcio começou a perguntar a si mesmo: isso ainda vai importar daqui a um ano? Na maioria das vezes, a resposta era não. E essa consciência o libertava. Outro ponto que mudou sua forma de lidar com as emoções foi entender que ele não era as emoções. Ele sentia raiva, mas não era a raiva. Sentia medo, mas não era o medo. Sentia tristeza, mas não era a tristeza. Essas emoções passavam por ele, como nuvens. E seu papel era observá-las, compreendê-las,
mas não se tornar prisioneiro delas. Com o tempo, Lúcio passou a inspirar outros com sua calma. Não porque não sentia mais nada, mas porque se tornará alguém que escolhia sentir com sabedoria. E esse, talvez, seja um dos maiores poderes de uma pessoa madura. Não ser escrava das emoções, mas mestre delas. Dominar suas emoções com leveza não é se tornar indiferente. É se tornar intencional. É decidir que a sua paz vale mais do que qualquer impulso. É reconhecer que, em meio ao caos, você ainda pode escolher a calma. Hábito 5. Seja resiliente como um guerreiro silencioso. A vida nunca prometeu facilidade. Prometeu movimento. E, com o tempo, todos nós aprendemos, uns mais cedo, outros mais tarde, que viver é enfrentar ondas, quedas, recomeços, silêncios e perdas. Mas há uma diferença imensa entre quem só sobrevive aos golpes da vida e quem os transforma em força silenciosa. Certa vez, Caio disse a Lúcio enquanto caminhavam por uma trilha arborizada: a vida não poupa ninguém, mas os resilientes aprendem a ser moldados, não quebrados. Eles não gritam, eles não desistem, eles seguem. Os estoicos comparavam o ser humano resiliente a uma rocha no mar. As ondas batem, a água espuma, o vento sopra, mas a rocha permanece. E não porque ela seja imune à dor, mas porque ela sabe que a dor não a define. Lúcio começou a pensar em quantas vezes, ao longo da vida, ele havia se levantado em silêncio. Quando perdeu o pai ainda jovem. Quando teve que trabalhar à noite para pagar os estudos dos filhos. Quando enfrentou o luto da esposa. Ele nunca chamou isso de resiliência. Chamava de obrigação, responsabilidade, vida que segue. Mas agora, com os olhos estoicos, via que aquilo era mais. Era coragem disfarçada de rotina. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em permanecer inteiro dentro dela. Marco Aurélio escreveu: o que está no caminho, se torna o caminho. Ou seja, o obstáculo não bloqueia sua jornada, ele é a jornada. E, para caminhar por esse terreno instável, é preciso firmeza interna. Caio então ensinou a Lúcio uma prática fundamental da resiliência estoica: a premeditação da dificuldade. Todos os dias, imagine que algo pode dar errado. Não por pessimismo, mas para se preparar emocionalmente. Se vier, você estará pronto. Se não vier, você estará em paz. Lúcio, com o tempo, adotou esse hábito. Começou a visualizar com calma os cenários mais difíceis. E se adoecer? E se perder um amigo? E se a solidão apertar? Mas, ao invés de se abalar, passou a se fortalecer. Porque entendeu que, se a dor vier, ele não estará desprevenido. Resiliência não é dureza. É flexibilidade. É cair e se levantar com menos pressa, mas com mais sabedoria. É chorar, e mesmo assim continuar. É se decepcionar, e mesmo assim amar de novo. É perder, e mesmo assim encontrar sentido. E um detalhe importante que Caio fez questão de lembrar: o guerreiro silencioso não luta sozinho. Ele reconhece quando precisa de apoio. Ele busca conselhos. Ele acolhe ajuda sem vergonha. Lúcio entendeu que pedir apoio também era força. E que, muitas vezes, a maior resiliência está em aceitar que não dá conta de tudo. E tudo bem. Com o tempo, sua postura mudou. Não apenas no físico, mas no olhar. Ele não se tornará mais jovem, mais rápido ou mais ágil, mas estava mais firme, mais centrado, mais tranquilo. Como alguém que já viu muitas batalhas e aprendeu que não é o grito que vence a guerra, mas a resistência silenciosa. E assim, com cada golpe que a vida trazia, Lúcio erguia-se não com raiva, mas com uma pergunta calma: o que posso aprender com isso? A resposta nem sempre vinha de imediato. Mas a postura, essa sim, era constante. E é essa constância que define um verdadeiro guerreiro. Hábito 6. Encontre alegria na simplicidade. A felicidade não mora nas grandes conquistas. Mora nos pequenos momentos que muitas vezes deixamos passar.
E descobrir isso, depois de tanto tempo buscando mais, é como retornar para casa depois de uma longa viagem. Simples, silencioso e profundamente reconfortante. Lúcio passou boa parte da vida acreditando que a alegria estava nas realizações. O emprego estável, o carro quitado, os filhos formados. E, de fato, tudo isso teve seu valor. Mas, depois que os marcos foram alcançados e os aplausos cessaram, ficou uma pergunta no ar. E agora? Onde está a alegria? Durante um bom tempo, ele buscou essa resposta nas distrações modernas, televisão em excesso, redes sociais, compras por impulso, pequenas indulgências. Mas tudo isso trazia alívio, não contentamento. Foi numa tarde comum que Caio, tomando um café coado em pano, disse com simplicidade: Lúcio, a paz está no essencial. E o essencial, muitas vezes, não custa nada. O estoicismo nos ensina a não buscar o prazer no excesso, mas a valorizar o pouco que já temos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, costumava dormir em cama simples e se alimentar de pratos modestos, não por falta de opção, mas para se lembrar de que o luxo não era necessário para viver bem. Ele sabia que a verdadeira liberdade vinha do desapego. Inspirado por isso, Lúcio começou a olhar ao redor com novos olhos. O cheiro do café pela manhã, o canto de um pássaro na janela, o vento fresco no rosto ao entardecer, um pedaço de pão com manteiga, comido em silêncio. Essas pequenas coisas, antes invisíveis, agora ganhavam cor e significado. Descobriu que a alegria não está nas novidades constantes, mas na presença plena dentro daquilo que é simples. Ao cortar cebolas para o almoço, fazia isso com calma. Ao caminhar pelas ruas do bairro, olhava para as árvores como se fossem antigas conhecidas. Ao ouvir uma música antiga, fechava os olhos e deixava que ela o levasse de volta, não com saudade dolorosa, mas com gratidão. Caio sugeriu um exercício prático. Passe um dia inteiro sem comprar nada, sem redes sociais, sem ruído externo, e veja o que resta. Lúcio tentou. No início, sentiu inquietação, mas, ao final do dia, percebeu que o silêncio não era vazio, era espaço. Espaço para sentir, respirar, refletir. Reduzir os excessos da vida não significa viver com privação. Significa viver com intenção. Escolher o que entra na sua casa, no seu tempo, no seu coração, e valorizar o que já está ali. A memória de uma conversa, uma carta antiga, uma planta na varanda, a tranquilidade de não precisar provar mais nada para ninguém. Com o tempo, Lúcio entendeu que quanto menos ele precisava para ser feliz, mais livre ele se tornava. Encontrar alegria na simplicidade não é negar o mundo moderno, mas é se lembrar de que a alma humana continua sendo tocada pelas mesmas coisas há milênios: silêncio, natureza, presença, afeto. E quando você começa a ver beleza no cotidiano, no gesto lento, no riso contido, no aroma familiar, a vida deixa de ser uma corrida e se transforma, enfim, em um caminho tranquilo de volta ao essencial. Hábito 7. Pratique a gratidão verdadeira. A gratidão, para muitos, parece ser um sentimento reservado aos momentos felizes. Mas os estoicos viam diferente. Para eles, a gratidão é um ato de coragem, especialmente quando tudo parece desfavorável. Lúcio costumava agradecer por algumas coisas, pela saúde, pelos filhos, pela casa em que morava. Mas percebia que esse sentimento surgia mais nos dias bons, nas épocas em que tudo fluía com facilidade. Nos períodos difíceis, a gratidão desaparecia. Era como se ela não coubesse na dor. Foi Caio quem lhe mostrou outro olhar. A verdadeira gratidão não nasce da abundância, mas da consciência. Você não precisa que tudo esteja bem para ser grato. Precisa apenas reconhecer que, apesar de tudo, ainda há algo a ser valorizado. Essa ideia tocou fundo em Lúcio. Começou a pensar na quantidade de coisas que já tivera e que, por distração ou pressa, nunca havia realmente agradecido. E tem o café que sua esposa fazia todas as manhãs, sempre do mesmo jeitinho.
Item as noites em que seus filhos dormiam sob o mesmo teto, seguros, saudáveis. Item as caminhadas com seu pai nos fins de semana, que agora só existiam na memória. A dor da perda se misturava com a doçura da lembrança. Pela primeira vez, Lúcio entendeu o que era gratidão verdadeira. É agradecer pelo que existiu, não lamentar por ter acabado. Os estoicos praticavam um exercício chamado visualização negativa. Parece estranho à primeira vista, mas tem um poder transformador. Imagine que, hoje, você perdesse algo que considera certo. Sua visão, seu lar, alguém querido. Como você olharia para esse mesmo presente, se ele te fosse devolvido amanhã? Ao fazer esse exercício, Lúcio percebeu que tinha muito mais do que pensava. Que acordar com dores era, ainda assim, acordar. Que receber uma ligação do filho era, mesmo que breve, um presente. Que poder cozinhar sua própria comida era um privilégio que muitos não tinham. A gratidão, então, deixou de ser um sentimento condicionado ao que era bom e passou a ser uma prática. Toda manhã, ao acordar, Lúcio escrevia 3 coisas pelas quais era grato. À noite, revia o dia e buscava um momento simples que merecia reconhecimento. No começo, a lista era tímida. O sol da manhã, o pão fresco da padaria, a música do rádio. Mas, com o tempo, a lista crescia, e a percepção da vida mudava junto com ela. Mais do que isso, Lúcio começou a expressar sua gratidão em voz alta. Passou a elogiar mais, agradecer pequenos gestos dos outros, escrever bilhetes curtos para os netos. Entendeu que a gratidão não é apenas interna. Ela cria vínculos, aquece relações, suaviza distâncias. Caio dizia: quem vive com gratidão, sofre menos. Não porque a vida doa menos, mas porque o coração fica mais aberto ao que ainda pode florescer. E foi exatamente isso que aconteceu. Lúcio não deixou de sentir dor. Mas agora, entre uma lembrança e outra, entre uma ausência e um silêncio, surgia também um sorriso. Um reconhecimento. Uma prece muda que dizia: obrigado por tudo que já foi. E por tudo que ainda é. A gratidão verdadeira não nega a dor. Ela coexiste com ela e a transforma. Hábito 8. Prepare-se para o pior, espere o melhor. A vida é feita de surpresas, algumas boas, outras nem tanto. E se há algo que aprendemos com o tempo é que nada é garantido. A saúde pode falhar, as relações mudam, o dinheiro oscila, e até mesmo os planos mais bem feitos podem desmoronar diante de uma simples reviravolta. Mas isso não precisa ser motivo de medo. Ao contrário do que parece, aceitar a incerteza não enfraquece, fortalece. Foi o que Lúcio descobriu ao conversar com Caio sobre suas angústias silenciosas. Tenho medo de adoecer sozinho, confessou. Medo de que meus filhos fiquem distantes. Medo de que a vida me surpreenda de forma dura, quando eu menos esperar. Caio, sem interromper, apenas respondeu: e se eu te dissesse que o segredo para ter paz não está em evitar o pior, mas em se preparar para ele? Essa foi uma das lições mais impactantes do estoicismo. Prepare-se para o pior, mas espere o melhor. Não como um fatalismo, mas como um treinamento emocional que permite que você continue de pé mesmo quando os ventos sopram contra. Epicteto dizia que grande parte da nossa ansiedade nasce da ilusão de controle absoluto. Achamos que podemos evitar a dor, prever tudo, impedir perdas. Mas o controle que temos é limitado, e é dentro desse limite que precisamos agir. A partir daí, Lúcio começou a praticar a premeditação dos males. Imaginava, com calma, o que faria se sua saúde piorasse. Pensava no que diria a si mesmo caso tivesse que lidar com a solidão por mais tempo. Refletia sobre como agiria diante da morte de um amigo, da perda de uma memória, da passagem inevitável do tempo. Mas, ao contrário do que temia, esse exercício não o deixava mais triste, o deixava mais preparado. Porque, ao antecipar mentalmente os desafios, a dor não o pegaria desprevenido. E quando não aconteciam, o que, muitas vezes, era o caso, a vida parecia ainda mais leve,
mais valorizada. Caio ensinava: quem espera o pior com serenidade, vive o presente com mais liberdade. E quando o melhor acontece, como quase sempre acontece, esse sim é um verdadeiro presente. Lúcio também começou a fazer planos de contingência. Criou uma pequena reserva financeira, organizou documentos, falou com os filhos sobre seus desejos para o futuro. Não por pessimismo, mas por cuidado. E, com isso, um novo sentimento floresceu: tranquilidade de espírito. Mas o estoicismo vai além do preparo. Ele também convida a esperança ativa. Não é apenas aceitar que o pior pode vir. É manter o coração aberto para o melhor. Mesmo diante da dor, continuar acreditando que ainda pode chover flores. Mesmo com cicatrizes, abrir espaço para um novo sorriso, uma nova amizade, um novo começo. Com o tempo, Lúcio passou a viver com mais segurança. Não porque o mundo se tornará mais estável, mas porque ele se tornará mais firme por dentro. E isso fazia toda a diferença. Porque estar preparado para o pior é como carregar um guarda-chuva nos dias nublados. Talvez a tempestade não venha, mas, se vier, você já sabe onde se proteger. E enquanto ela não vem, aproveite o sol. Caminhe leve. Espere o melhor. Hábito 9. Liberte-se da necessidade de aprovação. Poucas coisas aprisionam tanto quanto a necessidade de ser aprovado. Durante muito tempo, Lúcio viveu assim, tentando agradar, buscando aceitação, medindo suas atitudes pelo olhar dos outros. No trabalho, queria ser reconhecido como eficiente. Na família, como o pai presente. Na comunidade, como o homem respeitável. E ele foi tudo isso. Mas, ao chegar aos 60 e poucos anos, sentiu que, mesmo com tantos títulos sociais, havia uma parte dele que seguia vazia. Porque, no fundo, toda essa validação externa nunca sustentou a sua paz interna. Foi numa conversa tranquila que Caio disse: você passou décadas sendo o que os outros esperavam. Mas já se perguntou quem você é, quando ninguém está olhando? Essa pergunta doeu, porque Lúcio não tinha resposta imediata. Como tantos, havia se moldado conforme o tempo, os papéis, as exigências. E, ao se aposentar, ao ficar mais sozinho, ao perceber que os elogios rareavam, sentiu-se perdido. Mas é justamente aí que o estoicismo oferece uma chave de libertação. Epicteto dizia: se quer ser inabalável, deixe de se preocupar com o que os outros pensam de você. Os estoicos ensinavam que a única opinião que importa é a da própria consciência. Porque viver na expectativa da aceitação alheia é como construir casa em terreno de areia. Sempre instável, sempre vulnerável. Lúcio começou, então, a fazer um exercício simples, mas transformador. Antes de cada decisão, perguntava-se: estou fazendo isso porque acredito ser o certo, ou porque quero agradar alguém? A resposta nem sempre era confortável. Às vezes, percebia que continuava em padrões antigos apenas por medo de julgamento. Mas, ao tomar consciência disso, começou a escolher diferente. Se não queria ir a um compromisso social, dizia não com gentileza. Se queria usar uma roupa mais simples, usava. Se precisava expressar uma opinião sincera, expressava, mesmo que não fosse popular. E, para sua surpresa, nada desabou. Pelo contrário, passou a se sentir mais leve, mais verdadeiro, mais inteiro. Caio também o lembrou de algo essencial. Você não será unanimidade, e não precisa ser. Mesmo os sábios foram criticados. Mesmo os justos foram mal interpretados. E tudo bem. A partir disso, Lúcio desenvolveu o que chamava de confiança silenciosa. Não precisava provar nada. Não precisava se explicar sempre. Não precisava brigar por espaço. Porque, finalmente, havia encontrado o lugar que ninguém podia tirar, dentro de si. Essa liberdade não veio de um dia para o outro. Foi construída, gesto a gesto, silêncio a silêncio. E, com ela, veio um tipo de dignidade que não depende de palmas nem de curtidas.
a dignidade de viver de acordo com seus próprios valores, e dormir em paz por isso. Libertar-se da necessidade de aprovação é uma das maiores conquistas que se pode ter com a maturidade. Porque quando você deixa de viver para os outros, começa, enfim, a viver para si. E isso é liberdade. Hábito 10. Viva o presente com sabedoria. O tempo. Talvez nada seja mais precioso. Ao mesmo tempo, mais desperdiçado. Quando somos jovens, acreditamos que ele é infinito. Corremos, planejamos, adiamos, apostamos no depois. Mas, à medida que os anos passam, percebemos algo que muda tudo. O tempo não volta, nem espera. E o que temos, de fato, é apenas o agora. Foi essa consciência que visitou Lúcio numa manhã comum. Estava sentado à varanda, tomando café, quando notou a luz do sol atravessando a xícara, iluminando as partículas de pó no ar. Quantas vezes estive aqui, sem estar? Pensou. Aquele instante, tão simples, revelou o que ele vinha ignorando há anos. A vida não acontece no ontem, nem no amanhã. Acontece aqui, no exato momento em que você respira. Marco Aurélio escreveu: o passado já se foi. O futuro ainda não chegou. Apenas o presente está ao teu alcance. Use-o com sabedoria. Essa é a essência do 10º hábito estoico: viver o presente. Não como uma fuga da realidade, mas como um ato consciente de entrega àquilo que realmente existe. Lúcio começou a observar quantas vezes seus pensamentos o levavam para longe. Revivia erros do passado, remoía arrependimentos, alimentava saudades. Ou, então, se perdia em preocupações. E se eu adoecer? E se ficar sozinho? E se não der tempo? Em nenhum desses lugares havia paz. Só angústia, culpa ou ansiedade. Foi então que Caio lhe ensinou um exercício simples. Sempre que perceber que sua mente fugiu, respire fundo e diga: agora. Apenas agora. Sinta os pés no chão, o ar entrando pelas narinas, os sons ao redor. Volte para o corpo. Volte para o momento. Lúcio passou a praticar isso nas pequenas coisas. Ao lavar a louça, focava na água escorrendo. Ao caminhar, sentia o contato do calçado com o chão. Ao conversar, deixava o celular de lado e olhava nos olhos. E, pouco a pouco, descobriu a magia do presente. Não como um conceito, mas como uma experiência viva. Também aprendeu a deixar o passado em seu lugar. Perdoou a si mesmo por decisões que não podia mais mudar. Agradeceu pelas lembranças, mas parou de tentar revivê-las. Entendeu que o tempo que passou não era tempo perdido, era tempo vivido. E quanto ao futuro, planejava o necessário, mas sem se perder em cenários catastróficos. Sabia que, quando chegasse a hora, estaria mais forte, porque estava inteiro no agora. Viver o presente com sabedoria é, talvez, o mais difícil dos hábitos, mas também é o mais libertador, porque você não precisa mais correr, nem provar, nem controlar tudo. Só precisa estar e ser. Caio dizia: a verdadeira paz não está no que você fez, nem no que fará. Está no que você consegue perceber, enquanto respira. E Lúcio, agora com mais rugas e menos pressa, sorri cada vez mais sem motivo. Porque entendeu que o sentido da vida não está nos grandes momentos. Está nas manhãs simples, nos silêncios cheios, nos olhares demorados, nos instantes que ninguém vê, mas você sente. O tempo, afinal, não é o que passa. É o que permanece em você quando você está verdadeiramente presente. Ao olhar para trás, Lúcio não se tornou um homem perfeito, nem mais jovem, nem mais forte no sentido comum da palavra. Mas ele se tornou algo que muitos buscam e poucos alcançam. Alguém em paz com o que viveu, com o que sente e com o que ainda pode ser. Não deixou de sentir dor, nem de enfrentar desafios. Mas agora, cada emoção era acolhida, cada obstáculo era compreendido, e cada momento era vivido com presença. A transformação que aconteceu em Lúcio não foi explosiva. Foi silenciosa, gradual, profunda. Como a maré que esculpe lentamente a pedra.
Como o vento que, aos poucos, desenha o deserto. Esses 10 hábitos estoicos que ele incorporou: aceitar o que não pode mudar, dominar as emoções, praticar a gratidão, viver o presente, não viraram regras rígidas, mas sementes de consciência. E talvez esse seja o maior presente do estoicismo. Ele não te ensina a vencer o mundo, mas a vencer a si mesmo, com serenidade. Agora, Lúcio caminha com passos mais leves. Sabe que ainda pode errar, que ainda vai sentir saudade, que nem tudo sairá como gostaria. Mas também sabe que nada disso tira dele o que há de mais valioso: sua presença tranquila diante da vida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também deseja esse reencontro, esse retorno ao essencial, essa força que nasce não do grito, mas do silêncio que compreende. Não importa a sua idade, nem onde você está na jornada. A qualquer momento, você pode começar a se escutar mais, começar a se libertar do que te prende, começar a viver com mais calma, mais clareza, mais verdade. Porque a verdadeira transformação não faz barulho. Ela acontece dentro e permanece. A vida sempre será desafiadora, mas cabe a você decidir ser vítima ou protagonista silencioso da sua própria paz.